Bom, agora já boa tarde a todos. É sempre um prazer nós estarmos reunidos para falarmos sobre educação à distância, que é a paixão que nos une, de modo geral, como foi falado antes. Enquanto a gente não conhece educação à distância, a gente não tem a noção do que pode ser feito através dessa modalidade. Mas quando a gente se aproxima, de modo geral, é um caso de amor. De modo geral, isso se confirma. Não é diferente com a professora Gilda Campos, que será a nossa palestrante nesse painel. A professora Gilda é companheira de muitos anos de educação à distância. A sua atuação é bastante significativa. Ela atualmente é professora assistente do Departamento de Educação da PUC-Rio, tem experiência na área de educação com ênfase em mídias digitais e educação e atua preferencialmente nos temas educação à distância, ambientes de aprendizagem mediados por TICs, avaliação de qualidade de cursos e do desempenho da aprendizagem e objetos de aprendizagem. Ela coordena o grupo de pesquisa Cooperação em Educação e Avaliação em EAD, é graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tem também o curso de licenciatura em francês pela mesma universidade. Seu mestrado em Educação foi feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro e o seu doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, pela COP, né? Ela atualmente é membro do Conselho Assessor do Informe Horizon Iberoamérica pela Universitat Oberta de Catalunha e Learning Center, em parceria com o New Media Consortium, membro do Horizon BR, consultora e avaliadora de artigos do Grupo de Estudos de Educação Matemática, membro do Conselho Científico da Associação Brasileira de Educação à Distância, integrou o Conselho Editorial da Associação Brasileira de Educação à Distância, é membro do Conselho Editorial da Sociedade Brasileira de Computação e revisora da revista Informática na Educação da Sociedade Brasileira de Computação, entre outras, membro do NAPT PUC-Rio e, a partir de março de 2011, ela é coordenadora geral da Coordenação Central de Educação à Distância da PUC-Rio. Coisa dessa, né? E dessa trajetória, ela tem para trazer para nós questões que eu tenho certeza que vão nos ajudar na nossa reflexão. Bom, gente, eu faço DVDs e quando Leila e Ludmila me convidaram para falar aqui hoje, pediram que eu falasse um pouco sobre essa questão da linguagem, da mídia, da aprendizagem em rede, visando a questão da atuação do docente, né? Então, é sobre isso que eu vou falar. Vou conversar um pouco com vocês, fazendo um pouco paralelo da mesa anterior. Eu vou trazer a conversa para a questão da educação. Queria fazer um comentário a respeito até do que os professores anteriores falaram. Nós estamos falando de educação, a gente não está falando de ensino. Por outro lado, é educação, não é educação à distância ou educação presencial, a gente está falando de educação. A questão da demanda induzida do governo para elevar o patamar dos números das pessoas formadas no ensino superior é uma questão que vai perpassar e vai estar subjacente à nossa fala de hoje e pensando um pouquinho a respeito da questão daquilo que a gente faz em termos da qualidade, tá? Então, o nosso olhar é para esse universo, pensando que nós estamos falando de educação. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar para quem é que a gente está trabalhando. É o nosso aluno que está rodeado das questões da temática agora desse painel, que é linguagem, aprendizagem, atuação docente e o uso dessas mídias em sala de aula e, no nosso caso específico, numa sala de aula virtual. Bom, o que é o material que a gente usa nos ambientes de aprendizagem virtuais? Né? Nós usamos todos os recursos didáticos que a gente tem acesso. Como
nós falamos hoje em dia de uma convergência de mídias, e estamos falando de mídias digitais, nós estamos falando do livro, estamos falando da apostila, estamos falando dos programas de áudio, que eles podem ser na rádio mesmo, desde as rádios comunitárias ou das rádios escolares até os podcasts, né? Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, se for possível. Bom, por outro lado, nós já falamos também da aprendizagem móvel, do mobile learning, que a gente usa no celular. A gente tem que lembrar que celular hoje, nós temos 3 vezes mais celulares em uso do que a população do país. É assustador isso, né? É assustador. Cada pessoa tem esses celulares que tem 3, 4 chips, então tem TIM, Claro, Oi, Vivo, e você atende no mesmo aparelho e barateia as suas ligações. Na verdade, eu nem sei se barateia tanto, é bom vocês estudarem que eu fiz um plano sozinho e saiu uma barata. Mas, de qualquer jeito, a aprendizagem através dos celulares, hoje em dia, ela está sendo bastante estudada, e mesmo nos celulares simples. Eu tenho um aparelho celular o mais antiguinho do mundo e trabalho com eles nas comunidades de baixa renda, porque ele é mais simples do que os equipamentos que eu trabalho nas comunidades. Então, mas eu preciso testar os recursos que eu posso trabalhar com eles, né? Depois eu até mostro no celular. Bom, enfim, a gente tem os iPods, que está todo mundo aí, ficou ouvindo no celular aqueles podcasts, né? A gente vê os meninos andando na rua, ou mesmo os adultos, né? Que eles também já estão ficando grandes, né? E a gente usa cadernos, a gente usa apostila, né? Esse é o universo que a gente tem que integrar na questão daquela educação na modalidade à distância. E temos nós, né? Professores, que assumimos diferentes papéis dependendo das nossas necessidades. Nós tivemos pela manhã o representante do reitor falando, por exemplo, que ele era o professor conteudista de dado curso, onde ele sentiu uma grande dificuldade para elaborar o curso dele. E aí está perpassando a nossa fala de hoje, que é a questão da linguagem. Nós também assumimos o papel de professor de verdade, né? Ou um professor formador, ou professor que está lecionando explicitamente aquela disciplina, e também muitas vezes somos tutores de dada outra disciplina. Eu sei que hoje aqui tem alguns tutores também, né? E além disso, a gente tem tutor presencial e tem tutor à distância, que exigem formações e práticas pedagógicas diferenciadas, né? E temos ainda aquilo que eu gosto muito de falar, que lá na PUC, lá na minha coordenação, eu não chamo de tutor, eu chamo da mediador pedagógico. É ele que vai fazer a minha mediação. E isso tem um motivo, que é a questão que a gente vai discutir, tá? Bom, então eu vou voltar, né? Nós estávamos ali falando de futuro, eu não vou trazer respostas no momento, eu vou trazer uma série de indagações, né? E eu vou começar falando da refundação da universidade, que é uma grande crise que acontece entre a formação do docente e a formação do aluno, que tem seu início lá no início do século XIX, aonde começa uma grande crise filosófica a respeito de quem é o docente e quem é o professor. Qualquer evento de educação à distância que a gente vai, senta um pau nas nossas escolas, nos nossos modelos educacionais, dizendo que é isso aqui, que o professor não chega do aluno e que não vejo uma proposta efetiva de modificação nessa relação. E eu ando muito preocupada com isso, não é à toa que eu trabalho num grupo de avaliação e cooperação em educação à distância, né? Enfim, esse colapso que se fala hoje da formação do docente, da formação do aluno, ele é antiquado. Ele começa essa crise nesse início desse século XIX, e nesta crise, justamente, a gente faz essa discussão que perpassa e perdura até hoje, que a gente continua falando dela. E quais foram as soluções apresentadas e o que muda com a questão
dos novos filósofos que vão aparecer ao final do século XX, na segunda metade do século XX. Tá? Então, essa crise é isso aí que estava apresentando, e as nossas questões hoje são essas que estão sendo colocadas. Qualquer local, e o que foi colocado anteriormente do ponto de vista da economia e da sociologia, né, e agora pensando nos termos da filosofia e da educação, certamente a gente pensa, olha, o que está mudando? Qual é esse modelo que a gente está procurando? Né? O que a gente está querendo? Tem alguma reação a isso? Que sociedade que está se transformando e para como a gente vai enxergar a educação a partir daí, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das questões epistemológicas. Se nós pensarmos na questão da educação, os nossos educadores mais famosos, todos nós aqui podemos citar. Quem são eles? Os educadores brasileiros que desenvolveram efetivamente uma teoria. Nós temos Paulo Freire, temos Anísio Teixeira, temos Darcy Ribeiro, né? E quem são os educadores que discutem as questões epistemológicas que nós temos pensado? Né? Até hoje, quem é que, em geral, nós utilizamos como queremos argumentar que estamos trabalhando com interação e cooperação? Gente, é Piaget, é Vygotsky. Quando se fala do amor, se fala de Valon, se fala de práticas pedagógicas, a gente fala de Maria Montessori. Todos esses autores e outros tantos, né? A gente pode ter Freinet, e a gente pode ficar falando, eles são todos da primeira metade do século XIX, né? Quer dizer, continuam, mas eles refletem uma modificação de um pensamento, né, a respeito, eu queria falar século XX quando eu falei, tá? Eles refletem exatamente o momento de vida deles, né? A grande questão é, será que o construtivismo vai dar conta dessa modificação a partir de agora? Né? E tem um autor que eu descobri há pouco tempo, num livro de um seminário que teve em 1994 lá na PUC, que é um professor da Universidade de Stanford, que ele, nessa época, né, na verdade, ele discute questões de filosofia e literatura. Né? Atualmente, ele lançou um livro novo esse ano, chamado Graciosidade e Beleza. Ele está estudando a nova sociedade a partir da beleza e da graciosidade. Então, nessa época, ele estava preocupado com os problemas científicos e epistemológicos. E ele, Grunberg, né, é o nome dele, né? E ele introduz uma questão para mostrar essa evolução que nós estamos vivendo, muito interessante, que é essa crise que vai acontecer exatamente nesse início do século XIX, e das ciências, né? O que era aquela universidade? Uma universidade compartimentalizada em disciplinas. Essas disciplinas você olhava de uma maneira extremamente objetiva, o estudo da ciência não estava relacionado com as questões da demanda da sociedade em relação ao problema que você estudava. Né? E ele define esse observador como o observador de primeiro grau. E ele vai definir isso aí, que aquele que toma distância em frente ao mundo que ele está vivendo, né? E nessa distância ele acredita que ele está garantindo a objetividade da análise dele. Né? Então ele diz, é a distância que o sujeito tem em frente ao mundo. Eu leio o mundo, mas eu não participo daquele mundo. Eu vejo meu aluno, né, mas eu não participo do mundo do meu aluno. E diante dessa crise, ele estabelece, né, um outro momento a partir da segunda metade do século XX, a princípio com Foucault e Derrida, por exemplo, e ele mostra que nessa crise emerge esse observador de segundo grau. E quem é esse observador? Está aí ele, ó, o Grunberg. Então ele diz assim, quem é o observador do segundo grau? Esse observador do segundo grau, ele e vou usar a palavra que o professor Newton falou,
ele é uma pessoa que está condenado à autorreflexividade, porque ele se insere no mundo e desse mundo ele tem que participar. Então, ele não consegue evitar de observar-se no momento do ato que ele está, do mundo que ele está observando, e ele passa a participar deste mundo. Então não há mais uma diferenciação entre aquilo que eu estudo e aquilo que eu sou, aquilo que eu trabalho e aquilo que eu sou. E eu tenho que me observar ao longo desse meu processo, ao longo desse processo de observação. Eu tenho que observar a minha observação, e dessa forma estabelece-se então uma interação entre aquilo que eu estou observando, aquilo que eu observo em mim e aquilo que eu estou fazendo em relação ao mundo, né? Então ele, na verdade, ele é um observador privilegiado, tá? E ele passa nesse momento a se dar conta que existe o outro. Ele percebe que nesse momento ele tem que se dar conta que eu estou condenado a uma observação constante. Mas eu sou privilegiado porque eu descubro que existem diferentes pontos de vista. E se eu descubro que existem diferentes pontos de vista, eu passo a me dar conta que existe o outro. E nesse momento que eu enxergo o outro como integrante da realidade da qual eu vivo, eu observo e me olho, então eu estou começando a trabalhar com uma questão seríssima, que é a questão da alteridade. E nesse momento que eu enxergo o outro, eu posso ser o outro. Nesse momento, eu tenho que considerar o ponto de vista do outro. E aí, se eu tenho essa diferença, esse mundo de representações, esse mundo de opiniões dos quais eu estou participando, né? Qual é o meu referencial? E esse é o ponto da crise. Existe um referente? Existe algo como existia antes, aquela disciplina isolada de química, física, biologia, português, matemática? Como é que é isso? Sabe, se agora a gente fala de multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? As escolas trabalham com projetos pedagógicos, as universidades na graduação inventam projetos e ficam tentando dar tratos à bola, que tema que eu vou ter que escolher para poder todo mundo ficar trabalhando. Não é isso, né? Existe um problema de você enxergar a sua prática pedagógica em qualquer modalidade de educação, que depende daquilo que você está se observando. Bom, então, quando a gente pensa nas questões educacionais, a gente vê que todos eles, a partir do século XX, começam a discutir a questão do referente, né? E esse referente, por exemplo, fiz um corte aqui para poder chegar na questão da educação, né? Partindo de Russell, né? E que vai discutir uma questão fenomenologia, quer dizer, eu sou um sujeito transcendental, e existem aqueles que pensam, assim como Piaget, e eu tenho aqui uma imagem dele, que os processos mentais, eles são individuais. A partir do momento, né, se a gente pensar na epistemologia genética lá do Piaget, ele diz que a gente se constrói e constrói o mundo a partir de uma construção social. Então, mesmo aquela, e Vygotsky, então, vai sustentar isso de uma maneira maior, né? Então, esta construção social que ocorre com você no mundo se observando, né, é a partir deste ponto, com a introdução do segundo referente, tomado por Grumbrecht, é que nós temos que pensar a questão da educação, porque nós procuramos essa proposta educacional. Essa proposta educacional da gente considerar
o outro, né, é que a gente tem que pensar. Então, se você nos anos 60, você tinha uma universidade que prometia integrar as ciências humanas com as exatas, com as sociais, isso não aconteceu. Quando a gente chega nos anos 70 e 80, quando emergem os estudos de Foucault e Derrida, a fala deles emerge, a gente percebe que a partir daí tem um desafio para o construtivismo, sim. O construtivismo vamos dar em educação, tá? Bom, então, o desafio era esse, da pergunta da professora anterior, né? Que é como é que a gente vai pensar de uma forma nova essa relação sujeito-objeto, a relação entre esse grupo de indivíduos que ainda pertence a uma turma, porque a gente tem uma turma virtual ou presencial, né? E você tem dentro dessa relação dos indivíduos a relação do professor e a relação do aluno, em busca daquele referente que nós estávamos falando, né? A gente está de cara que a gente vê que essa relação tradicional não é aceitável, a gente não dá conta, né? A gente não dá conta, porque as falas são distintas, né? As questões são diferenciadas pelos diferentes pontos de vista, pelas diferentes maneiras de se olhar o mundo, né? Então, a gente vê que como educadores, né, a gente olha, quer que o nosso aluno compreenda aquilo que a gente está falando, né? Então a gente tem que ter uma intencionalidade no momento da nossa fala. Você não pode mais trabalhar conteúdos, você tem uma intenção a pegar aquele conteúdo. Você pretende, deseja agir e fazer alguma coisa com aquilo. Isso é o que está fazendo, em primeiro lugar, a diferença. Eu tenho a intenção de, eu quero isto. E nós não temos refletido a respeito disso. Aliás, os professores, agora com a educação na modalidade à distância, as pessoas já estão começando a pensar em planejamento de novo, porque não tinha mais planejamento em sala de aula. Nunca mais existiu. Se perdeu Anísio Teixeira, Paulo Freire, todos eles. A primeira coisa, gente, palavra geradora, círculo de leitura. Eu quero que meus alunos aprendam a fazer assim Anísio Teixeira, né? Mas Anísio Teixeira tinha um lado extremamente pragmatista. Filosoficamente, esse lado pragmatista apenas também não vai dar conta da sociedade atual. Então, em questões de educação, né, o meu recorte é esse. Então, sem essa relação dialógica, e por isso que eu enfoco e forço que a gente tem que discutir a questão da mediação pedagógica, e não tem que discutir tutoria, porque tutor fica lá esperando. O mediador é aquele que, com uma intenção, ele provoca uma questão de um debate, lançando um desafio. A partir daí é que os conteúdos vão ter que passar a ser agregados nas respostas a esses desafios. Então, é na interação e a partir da interação com a relação dialógica é que a gente vai poder estabelecer essa questão que Paulo Freire tanto falava da problematização. Os materiais didáticos digitais para a modalidade à distância, eles ajudam demais isso, porque a gente pode evidenciar os diferentes pontos de vista, seja nos repositórios dos objetos, né? Seja em outros em sites de museus, em visitas. Então a gente está nesse processo em construção que envolve diferentes dimensões e, sobretudo, privilegiando essa dimensão de estar no mundo. E aí eu já comentei isso um pouco, porque o grande desafio que a gente tem, tanto nas escolas quanto nas universidades, é transformar esses grupos que a gente tem de aprendizagem, que são chamados turmas, primeiro em comunidades, né? Eles têm que se encarar como grupos, como se fala no mundo empresarial, comunidade de prática, a gente está querendo comunidades de aprendizagem, né? E essas comunidades, elas vêm de diferentes locais, elas carregam com elas diferentes conhecimentos informais que não são reconhecidos pelos saberes acadêmicos, né?
e que hoje em dia os sociólogos já apontam, e vocês apontaram sobre isso, de você poder aproveitar aquilo que o seu aluno já carrega, que em geral isso é descartado, é jogado na lata do lixo, porque ele tem que aprender ali o conteúdo. Por mais que as metodologias, os métodos, né, não são metodologias, os métodos tenham se adequado com a questão tecnológica, a introdução dessa tecnologia, o que mais vemos ainda é aquela reprodução da sala de aula tradicional, por ausência de conhecimento e de fundamentação de como utilizar aqueles materiais. A gente dá um duro danado lá no trabalho, de forma que nossos orientadores, eu tenho uma colega ali, né, eles olhem a troca. É nessa troca, a partir daquele olhar que a gente tem do seu aluno, como você olha para você, lembra sempre do observador do segundo grau, é que a gente consegue transformar essas comunidades em comunidades de alteridade. Senão não tem jeito, não vai ter sala de aula mesmo, como vocês colocaram. Mas a escola ainda é aquela que forma para viver em sociedade. Isso a gente não tem como escapar. Escola vai existir sempre, gente. Pode tirar a ideia desse revolucionário que não vai ter mais escola, não vai ter universidade. Vai sim, de outra forma. Inovar, muitas vezes, olhando ali o painel, inovar muitas vezes não é criar coisas novas. Inovar é você resgatar aquelas coisas antigas que a gente fazia e que se perdeu diante da aceleração, do crescimento, da sociedade, etc, etc, etc. Então, eu sempre brinco, vocês devem ter recebido também, por e-mail, ou Facebook, ou outra rede qualquer, a história daquele velhinho que estava pegando saco plástico no supermercado, e aí aquela garota verde, né, adolescente, final de adolescência, toda verde, toda ecológica, só não pode usar saco plástico, né? Está contribuindo para a poluição do mundo. Sabe quantos anos o saco plástico demora para se derreter na natureza? O senhorzinho lá, quieto, na dele, pondo as coisinhas lá. Aí chegou uma hora que ele perdeu a paciência. Falou: minha filha, eu sou da época que o leite vinha em vidro e colocava na porta de casa. O pão era um pedaço de papel que a gente pegava o pão assim e a gente carregava. Não venha me você outro dia, porque eu uso o saco plástico, é lá que eu coloco meu lixo, é lá que eu levo meu cachorro para passear e não me entra mais meu saco. Você tem que aprender a não jogar fora mais os equipamentos eletrônicos. Aí começou aquela história toda. Então a questão do inovar, às vezes, é você resgatar aquilo que você fazia antes. O vidro é um dos únicos materiais que ele é absolutamente, integralmente reciclável. É um dos poucos materiais que são totalmente recicláveis. A gente esmaga, leva no fogo e vira outro vidro. Né? Deixou de ser copo, vai virar garrafa ou qualquer outra coisa. Então, na verdade, com esses princípios novos, né, da ubiquidade, que é a palavra da moda, né, interconectividade, isso aí é apenas a gente se preocupar e pensar na questão da sociedade. Eu vou só fazer uma referência a esse autor, que por um acaso o primeiro livro dele, ele é um sociólogo inglês que trabalha, chama Michael Gibbons. O nome dele chama o livro primeiro dele, de 94, se chama The New Production of Knowledge, a nova forma de produzir conhecimento. E ele é interessantíssimo, ele trabalha hoje em dia, ele teve uma aluna que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico Europeu, chama Helga Notby. Esse Gibbons, né, ele já está mais velho também, todos nós envelhecemos, graças a Deus, mas esse Gibbons, ele diz assim, parou. Hoje em dia tem uma nova forma de produção de conhecimento. A gente não pode mais ter essas disciplinas compartimentadas. A gente tem que ter uma integração e as universidades vão mudar. E ele dá esse nome de modo 2 de produção de conhecimento. Ele é todo simples assim. É o modo 2 de produção de conhecimento. Então as universidades, segundo ele, vão ter que se adaptar a esse modo 2 de conhecimento, que é, primeiro,
Os conteúdos são transdisciplinares, né? Cada vez mais, né, e nós vemos isso, é só a gente olhar na área médica, então isso é muito claro nas pesquisas, é você enxergar a demanda da sociedade qual é, e na sua ciência, no seu desenvolvimento, você procura atender a demanda e você procura solucionar um problema. Cura da AIDS, por exemplo, né? Novas vacinas, voltar aos mata-mosquitos para evitar a questão da dengue. Então tem N coisas que podem ser feitas, mas elas são direcionadas ao atendimento das necessidades sociais. Lógico que a escola também vai ser assim, né? Não é só as questões econômicas que vão estar voltadas para esse atendimento. Nós vamos ter que olhar a questão da escola antes que voltem a falar que a escola anda a reboque da economia, né? Então, se nós, do ponto de vista da educação e do ponto de vista da filosofia, não enxergarmos essa necessidade da construção das comunidades de alteridade e da construção de você aproveitar aquilo que o seu aluno faz, e agora eu vou provocar vocês, porque a nossa Universidade Aberta do Brasil, ela não faz isso. Os currículos são iguaizinhos aos currículos comuns, né, das universidades presenciais. A Universidade Aberta da Catalunha, a Open University da Inglaterra, a Universidade Aberta de Portugal, primeira coisa, você tem teste. Antes do aluno entrar, para você saber, ele entrou, se inscreveu, ele vai verificar quais são os conhecimentos que ele quer frente àquela carreira que ele quer seguir. E você vai testar os conhecimentos daquele aluno para saber montar um currículo específico para esses alunos. Então, a tendência das universidades, por exemplo, se eu sou formada técnica em mecânica, né, pelo antigo Cefet, pelo IFET do Rio de Janeiro, por exemplo, e vou para uma faculdade de engenharia, será que eu tenho que fazer aquelas disciplinas todas, gente? Sabe? São questões assim que têm que ser pensadas e recolocadas no sentido da gente olhar qual é a construção dessa nova universidade que a gente quer. A formação que nós temos feito na modalidade à distância é uma formação crítica. Nós não olhamos para esses alunos como alunos que estarão na sociedade próxima do futuro, quando eu vou estar velha, por exemplo. São eles que vão construir uma sociedade melhor para que eu viva. E como é que eu estou formando esses alunos, cara? Sabe, isso daí a gente tem que dar uma olhada, porque está reproduzindo a maneira que eu fui formada lá na década de 80, lá na década de 70. Não posso. Eu não posso mais considerar isso. Então, eu vou querer, o pessoal da educação também gosta de estudar muito, e eu acho que com toda a pertinência, a questão do Morin. Né? Morin, quando faz a teoria, trabalha com a complexidade, ele tem num livro dele muito interessante que ele define o que é a complexidade. E na origem, complexidade, em complexos, em latim, quer dizer abraçar. Né? É assim mesmo, envolver, abraçar. A gente está interpretando errado aquilo que ele diz. Né? Está na cara que a gente está entendendo de uma maneira errônea. Olha lá, então o que precisa para você abraçar o seu aluno? Essa relação dialógica e dialética, né? Entre aquilo que é o local, global e virtual. Eu estou cansada de falar, pense globalmente, haja localmente. É mais do que isso. É mais. Bom, e aí aqui tem o relatório da Unesco, e eu vou só dizer que a Unesco, em 2009, e publicação no país, vocês podem pegar isso pela internet, digitando padrões de competências em tecnologias de informação TICs para professores. São 3 volumes. Política, diretrizes e a implementação, né? Diretriz de ação, diretriz de implementação. Vocês pegando isso, vocês podem estudar que há um crescente entre a alfabetização em tecnologia, o aprofundamento do conhecimento e a criação do conhecimento. E se vocês olharem a matriz que eles propõem e vocês analisarem
a política para a educação à distância. Isso é uma provocação para a palestra da tarde, que eu não vou estar. Se vocês olharem essa matriz e analisarem as ações do governo federal e estadual e também, às vezes, o municipal, quando oferece local para os polos, vocês vão verificar que é exatamente isso que está acontecendo. Porque a reprodução deste modelo de universidade na modalidade à distância não é uma boa. Não é uma boa. E eu acho que a gente tem que olhar até que ponto esses polos que nós trabalhamos, né, e as ações do tutor presencial e as ações do tutor à distância têm sido feitas para transformar esses tutores em verdadeiros mediadores pedagógicos, com toda a questão que a dialogia propõe, né? E olhar e a transformação dessas turmas em comunidades de utilidade. Obrigado, gente.